Dando continuidade, o artigo 139 do novo Código do Processo Civil diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo. E o juiz, na condição, né, de julgador de uma ação, ele deve agir para que o processo tenha uma duração razoável, né, verificando a atitude das partes, se elas estão cooperando ou não, se estão tendo atitudes para que tenha uma duração maior do que a prevista e assim por diante. Desse modo, o princípio, né, da duração razoável do processo ele não pode ser visto de forma isolada, até porque de nada adiantaria cumpri-lo atropelando etapas ou tornando algumas etapas muito mais lentas que necessário. Então, esse princípio ele está relacionado diretamente com vários outros, como, por exemplo, o devido processo legal, da segurança jurídica, o da dignidade da pessoa humana, também o acesso à justiça, o da legalidade, da eficiência e assim por diante. Mas quais são os critérios determinantes, né, para a duração razoável do processo? Existe algum critério que seja determinante para essa duração razoável do processo? Bem, existem. A natureza do processo e a complexidade do assunto interferem muito para se definir a duração razoável do processo. E aí eu vou trazer dois exemplos muito rapidamente. Exemplo, primeiro, ação de alimentos. Espera-se que seja um processo que tenha um tempo curto. Por outro lado, a morte da vereadora Marielle Franco, né? É um crime complexo que foi executado, que foi realizado por pessoas profissionais do crime, conhecidos como milicianos, e que até hoje não se sabe ao certo muitas respostas. Na verdade, muitas respostas estão por serem esclarecidas. Então, não é de se esperar que um processo, por exemplo, de ação de alimentos tenha a mesma duração de um crime complexo como foi o da morte da vereadora Marielle Franco. E isso não significa que um demorando mais e outro demorando menos não seja cumprido o princípio, né, da duração razoável do processo. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aos critérios determinantes para a duração razoável do processo. Até mais, aguardo vocês.